sou Flávio, nasci e cresci em Luanda. Eu experimento com um conjunto de coisas, nomeadamente fotografia, vídeo e agora pintura. A minha prática foca-se muito no tema central da tecnologia, como a tecnologia informa o meu modo de ver o mundo, a comunidade em que eu estou inserido e também está muito ligado ao meu próprio background. Eu sou formado em engenharia de software, portanto eu trago muitos elementos ligados ao tema da tecnologia para propor reflexões sobre os tempos em que vivemos, sobre o tempo em que eu estou inserido. Em um ponto da minha vida comecei a experimentar a fotografia. Eu encontrei na fotografia, primeiramente, um hobby, podia manifestar as minhas aspirações. Nesse contexto, o programa da residência ofereceu-me algumas experiências que para mim foram maioritariamente familiares, mas também novas, no que diz respeito à interação com o espaço, com o cenário artístico, com o cenário cultural. Algumas dessas experiências certamente foram marcantes e terão ficado comigo, contam sempre como bagagem cultural. O programa da residência ofereceu-me foi muito mais o espaço de trabalho e o acesso a um conjunto de curadores que ajudaram-me a perceber a minha prática, a perceber o caminho que eu ia trilhar e encorajaram-me também a abraçar esse desafio. Desde o início construímos aqui, eu e o Michel, um ambiente de muita camaradagem, partilha. Não obstante, a experiência que eu tinha, o manuseio de pincéis, preparos que são importantes a se ter em conta antes de se começar a pintar, foram questões que ajudaram muito o meu início de percurso com a pintura. Fui muito feliz por ter um colega de trabalho que já entendia um bocado do assunto e que me ajudou também a talhar aqui um processo da curva, né, da aprendizagem. Aprender pintura foi para mim um regresso à minha infância. Muitas vezes dou por mim, voltar ao tempo, em pequeno, na escola, sujava muitas vezes, ia até o espaço de trabalho. Tinha muito na minha prática, muito das minhas ansiedades, daquilo que eu sou como ser humano. E são traços que até hoje manifestam-se muitas vezes. Os meus impulsos, as minhas experimentações têm muito daquilo que eu era desde pequeno, daquilo que eu sempre fui desde pequeno. Eu abracei aqui um desafio muito grande, essa experiência de intervir sobre uma fotografia. É algo que requer muito pensamento, requer muito cuidado. Não é como pintar um motivo, né, numa tela em branco. Esse processo que eu adotei é um processo peculiar, é uma intervenção sobre uma estrutura que já existe, então eu tenho que jogar com formas, tons que já constituem uma base. É preciso respeitar um pouco esses limites e às vezes saber como ultrapassá-los. Para mim, o grande impacto da residência foi desde o início, a conversa com os curadores, eu ter percebido que quando eu fosse pintar as minhas fotografias, eu ia estar a criar imagens novas, ia estar a alterar um pouco a realidade. E isso também tem sido bom porque reforçou um pouco a narrativa do trabalho em que eu estou a desenvolver, que está intimamente ligado com aquilo que nós chamamos de realidade, o tecido da realidade. Deram uma possibilidade de enxergar a pintura como um ato consciente e participativo de construção, um ato proativo. E é isso que eu levo, sobretudo, dessa experiência toda, não é? Eu acho que estar aqui no Bongo tem sido muito importante para mim. Está-me a dar acesso a uma nova leitura da cidade, que é muito baseada também nessa coisa de sons dos caminhões. Nós estamos constantemente a ouvir caminhões, por estarmos perto do porto, há muitos containers, há muito metal. Há um movimento, um fluxo muito grande que chega a ser industrial, né? De certa maneira, mas informa um pouco a dinâmica da cidade, de como a cidade vive de importações e exportações, sobretudo de importação, né? É uma cidade que importa tudo para sobreviver. O meu foco de trabalho não tem sido o Bongo, mas tenho confiança que é uma experiência que também posso vir depois a trabalhar no futuro.